Liberace. Flaugo Valentino Liberace, nascido em 16 de maio de 1919 em Wisconsin, tornou-se um dos artistas mais reconhecidos da América através de suas apresentações extravagantes no piano e personalidade grandiosa. Sua jornada de prodígio infantil a superstar internacional se estendeu por várias décadas, durante as quais ele redefiniu o que significava ser um artista performático no século XX. Os talentos musicais de Liberace surgiram cedo. Ele começou a tocar piano aos 4 anos de idade e estava se apresentando com a Sinfônica de Chicago aos 16. Apesar de sua formação clássica, ele desenvolveu um estilo de apresentação único, que combinava brilhantismo técnico com espetáculo teatral. Seus concertos tornaram-se espetáculos com figurinos deslumbrantes, cenários elaborados e seus pianos adornados com candelabros. Ao longo de sua carreira, Liberace manteve uma imagem pública cuidadosamente construída que evitava discussões diretas sobre sua sexualidade. Durante uma era em que ser abertamente gay poderia destruir uma carreira, ele navegou pelo armário da indústria do entretenimento com precisão calculada. Embora nunca tenha reconhecido explicitamente sua orientação, ele cultivou uma persona excêntrica que lhe permitiu expressar aspectos de sua identidade através de suas performances. Por trás da fachada brilhante, Liberace enfrentou desafios pessoais significativos. Seus relacionamentos com vários parceiros permaneceram privados, embora rumores circulassem por Hollywood. Em 1956, ele considerou brevemente o casamento com uma mulher chamada Florência, Flo Mills, para silenciar as especulações sobre sua sexualidade, embora o noivado tenha terminado rapidamente. No início da década de 1980, Liberace começou a ter problemas de saúde que foram inicialmente atribuídos ao seu estilo de vida exigente. Em 1986, tornou-se público que ele estava sofrendo de SIDA, embora ele tenha negado o diagnóstico até a sua morte. No dia 4 de fevereiro de 1987, Liberace faleceu em sua casa em Palm Springs, Califórnia, de pneumonia relacionada a complicações da AIDS. Sua morte marcou um ponto de virada na conscientização pública sobre a epidemia de AIDS, particularmente entre homens gays. O legado de Liberace continua através de suas contribuições para a história do entretenimento e seu reconhecimento póstumo como um ícone LGBTQ+, que navegou os desafios de sua era com notável resiliência. Ramon Novarro. José Refúgio de la Rosa. Ramon Novarro Martínez, conhecido profissionalmente como Ramon Novarro, nasceu em Durango, México, no dia 6 de fevereiro de 1899. Sua família fugiu para os Estados Unidos durante a Revolução Mexicana, estabelecendo-se finalmente na Califórnia, onde a carreira de ator de Novarro começou. A grande oportunidade de Novarro veio com seu papel no filme de 1925, O Prisioneiro de Zenda, que o estabeleceu como protagonista na era do cinema mudo de Hollywood. Sua aparência distinta e talento como ator o tornaram um sucesso de bilheteria durante os anos 1920. Filmes notáveis incluíram Ben-Hur, 1925, e The Eagle, 1925, ambos os quais mostraram seu alcance dramático. À medida que Hollywood transitava para filmes sonoros, a carreira de Novarro enfrentou desafios. Seu sotaque e as mudanças nas preferências do público levaram a papéis diminuídos, embora ele permanecesse ativo em filmes e teatro ao longo das décadas de 1930 e 1940. Sua vida pessoal permaneceu privada, com rumores sobre sua homossexualidade circulando nos círculos da indústria, mas nunca confirmados publicamente. Em 30 de outubro de 1968, Novarro foi brutalmente assassinado em sua casa em Hollywood por 2 irmãos que ele havia contratado para serviços sexuais. Os agressores, Charles e Robert Lee, espancaram-no até a morte e depois roubaram sua casa. O caso atraiu atenção nacional devido ao status de Novarro como ex-estrela de cinema. O julgamento pelo assassinato revelou detalhes perturbadores sobre o histórico dos agressores, que se aproveitavam de homens gays idosos. A morte de Novarro tornou-se um símbolo trágico das vulnerabilidades enfrentadas por homens gays durante uma era de aceitação social limitada. Seu legado perdura através de suas contribuições para o cinema inicial e como um lembrete das complexidades enfrentadas por artistas LGBTQ+, de sua geração que navegavam pela fama enquanto escondiam suas verdadeiras identidades. Rock Hudson. Roy Harold Scherer Jr., conhecido profissionalmente como Rock Hudson, nasceu em 17 de novembro de 1925 em Illinois. Sua transformação de um tímido habitante do meio-oeste para o protagonista mais cobiçado de Hollywood.
representava o sonho americano no cinema pós-guerra. A carreira de Hudson começou no início dos anos 1950, com filmes como Tudo o que o Céu Permite, 1955, e Palavras ao Vento, 1956, que o consolidaram como um galã romântico com tanto alcance dramático quanto apelo comercial. Sua química com co-estrelas como Doris Day e Elizabeth Taylor criou alguns dos filmes mais memoráveis de Hollywood. Ao longo de sua carreira, Hudson manteve uma imagem heterossexual cuidadosamente construída, casando-se com Phyllis Gates em 1955, em um casamento amplamente entendido como de fachada para dissipar boatos sobre sua sexualidade. O casamento terminou em 1958, e Hudson permaneceu solteiro, apesar do conhecimento persistente da indústria sobre seus relacionamentos gays. Em julho de 1984, Hudson se tornou uma das primeiras grandes celebridades americanas a reconhecer publicamente que tinha AIDS, embora inicialmente tenha atribuído sua doença a um câncer de fígado devido ao estigma em torno da doença. Sua revelação trouxe uma atenção sem precedentes à crise da AIDS, que havia sido amplamente ignorada pela mídia convencional. Hudson passou seus meses finais defendendo a pesquisa e a conscientização sobre a AIDS, usando sua fama para chamar atenção para uma doença que estava devastando a comunidade LGBTQIA+. Ele morreu em 2 de outubro de 1985 em sua casa, em Beverly Hills, tornando-se tanto uma vítima trágica da epidemia, quanto uma figura pioneira em trazê-la à consciência nacional. Seu legado inclui não apenas suas contribuições cinematográficas, mas também seu papel póstumo como símbolo de resiliência e defesa durante os primeiros anos da crise da AIDS. James Whale. James Whale nasceu 22 de julho de 1889 em Staffordshire, Inglaterra, filho de pais da classe trabalhadora. Sua vida inicial foi marcada por dificuldades, incluindo serviço na Primeira Guerra Mundial, onde foi capturado pelos alemães e internado em um campo de prisioneiros de guerra. Após a guerra, Whale encontrou sua vocação no teatro, dirigindo produções que chamaram a atenção dos estúdios de Hollywood. Ele fez a transição para o cinema no final da década de 1920, rapidamente se estabelecendo como um diretor inovador com um estilo visual distinto. A grande oportunidade de Whale veio com Journey's End, 1930. Mas foram seus filmes de terror que cimentaram seu legado. Frankenstein, 1931, The Old Dark House, 1932, e The Invisible Man, 1933, mostraram sua habilidade de misturar terror com humor negro e profundidade psicológica. Sua vida pessoal permaneceu privada, embora ele fosse abertamente gay dentro dos círculos da indústria, mantendo um relacionamento de longa data com o ator David Lewis. À medida que Hollywood se inclinava para um cinema mais realista na década de 1940, o estilo distinto de Whale saiu de moda. Sua carreira declinou, e ele se aposentou da direção em 1944. As décadas seguintes o viram lutar com depressão e saúde debilitada. No dia 29 de maio de 1957, o corpo de Whale foi encontrado em sua piscina. O laudo oficial foi suicídio por afogamento, embora rumores persistissem sobre possíveis acidentes ou atos criminosos. Sua morte marcou o fim de uma era para o cinema de horror clássico e uma conclusão trágica para uma carreira que havia definido a era de ouro dos filmes de monstros de Hollywood. O legado de Whale cresceu nas últimas décadas, à medida que estudiosos e fãs descobriram suas técnicas inovadoras e reconheceram sua importância como um dos primeiros diretores assumidamente gays do cinema. Anthony Perkins. Anthony Perkins nasceu em 4 de abril de 1932 na cidade de Nova York, em uma família com conexões teatrais. Seu pai morreu quando ele era jovem, e sua mãe incentivou seu interesse em atuar desde cedo. O avanço na carreira de Perkins veio inesperadamente quando ele foi escalado como protagonista em Psicose de Alfred Hitchcock, 1960. Sua interpretação de Norman Bates tornou-se uma das performances mais icônicas do cinema, catapultando-o instantaneamente para o estrelato, apesar de sua experiência cinematográfica limitada até então. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, Perkins apareceu em numerosos filmes, embora poucos corresponderam ao impacto de Psycho. Ele também dirigiu vários filmes, incluindo A Última Sessão de Cinema, 1971. Sua vida pessoal permaneceu privada, embora os insiders da indústria soubessem de seus relacionamentos gays. Apesar de seu breve casamento com a atriz Barry Berenson,
No início da década de 1980, Perkins começou a apresentar problemas de saúde, que, inicialmente, foram atribuídos a estresse e fadiga. Em 1992, tornou-se conhecido que ele estava sofrendo de AIDS, que contraiu de um parceiro. Apesar de sua saúde em declínio, ele continuou trabalhando, aparecendo em produções de televisão, até pouco antes de sua morte. Perkins morreu em 12 de setembro de 1992, em sua casa em Hollywood. Sua família confirmou que complicações da AIDS foram a causa da morte. Seu legado permanece ligado à psicose, embora seu trabalho posterior tenha demonstrado seu alcance, tanto como ator quanto como diretor. Sua jornada de galã de Hollywood para a vítima da AIDS reflete as atitudes cambiantes em relação tanto à homossexualidade quanto à doença durante sua vida. Paul Lynde. Paul Lynde nasceu em 2 de junho de 1926 em Detroit, Michigan. Sua carreira na comédia começou enquanto servia na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, onde entretinha os colegas de serviço com seu raciocínio rápido. Após a guerra, Lynde seguiu a carreira de ator e comediante em tempo integral, aparecendo em diversos programas de televisão nas décadas de 1950 e 1960. Ele se tornou mais conhecido por suas aparições em programas de jogos como Hollywood Squares, onde seu humor afiado e entrega distinta o tornaram o favorito dos fãs. Ao longo de sua carreira, Lynde manteve um estilo de vida de solteiro, embora nunca tenha abordado publicamente sua sexualidade. Pessoas da indústria estavam cientes de seus relacionamentos gays, mas ele navegou no mundo do entretenimento durante uma era em que tais detalhes pessoais permaneciam privados para a maioria das figuras públicas. Em 1º de janeiro de 1982, Lynde foi encontrado morto em sua casa em Hollywood. A causa oficial da morte foi listada como causas naturais, especificamente um coágulo de sangue no pulmão. No entanto, as circunstâncias em torno de sua morte permaneceram misteriosas, com alguns sugerindo que ele pode ter sido assassinado ou cometido suicídio. Sua morte marcou o fim de uma era para um comediante que havia entretido o público americano por décadas. Seu legado continua por meio de suas contribuições para a comédia na televisão, e seu status como um ícone gay não oficial, cuja vida pessoal permaneceu protegida, apesar de intensa vigilância pública. Roy Cohn. Roy Cohn nasceu em 20 de fevereiro de 1927 na cidade de Nova York, em uma família com conexões na profissão jurídica. Sua rápida ascensão nos mundos jurídico e político começou ainda na escola de direito, onde trabalhou na equipe de acusação para o julgamento de Julius e Ethel Rosenberg. Cohn ganhou atenção nacional durante a década de 1950 como principal conselheiro do senador Joseph McCarthy durante as caças às bruxas comunistas. Suas táticas agressivas e cruzada anticomunista o tornaram uma figura temida em Washington e uma personalidade pública controversa. Ao longo de sua carreira, Cohn manteve uma identidade gay não assumida, apesar de suas visões políticas conservadoras. Seus relacionamentos permaneciam privados, embora ele fosse conhecido por frequentar bares e estabelecimentos gays, apesar de sua posição pública contra a homossexualidade. No início dos anos 1980, Cohn foi diagnosticado com AIDS, mas se recusou a reconhecer publicamente o diagnóstico, afirmando em vez disso que sofria de câncer no fígado. Sua morte em 2 de agosto de 1986 ocorreu após meses de saúde debilitada e tentativas de continuar sua prática jurídica, apesar de sua condição. A vida e a morte de Cohn destacaram as contradições dentro dos círculos políticos conservadores em relação à homossexualidade e à crise da AIDS. Seu status como perseguidor de inimigos percebidos e vítima de preconceitos sociais criou um legado complexo que continua a ser debatido por historiadores. Rudolf Nureyev. Rudolf Hamedovich. Nureyev nasceu em 17 de março de 1938 na Sibéria, filho de pais tártaros. Seu talento extraordinário para a dança surgiu cedo, levando à aceitação na prestigiada Escola Coreográfica de Leningrado. A carreira de Nureyev tomou um rumo dramático em 1961, quando ele desertou da União Soviética durante uma apresentação em Paris. Sua decisão de buscar liberdade no Ocidente gerou manchetes internacionais e o estabeleceu como tanto um símbolo político quanto uma sensação artística. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, Nureyev se tornou o bailarino mais famoso do mundo. Conhecido por seu brilhantismo técnico, interpretações dramáticas e presença de palco carismática. Sua parceria com Margot Fonteyn revolucionou o balé clássico e o levou a novos públicos. Globalmente,
A vida pessoal de Nureyev incluiu inúmeros relacionamentos com homens e mulheres, refletindo sua bissexualidade. Sua sexual. A liberdade sexual tornou-se parte de sua persona artística, embora ele enfrentasse críticas por suas escolhas de estilo de vida durante uma era de crescente conscientização sobre a SIDA. Em 1984, Nureyev testou positivo para o VIH, mas continuou dançando e coreografando com notável energia. Suas apresentações finais foram marcadas por um declínio físico, mas mantiveram seu poder artístico. Nureyev morreu no dia 6 de janeiro de 1993, em Paris, de pneumonia relacionada à AIDS. Seu legado como um dos maiores dançarinos da história permanece intacto, celebrado tanto por suas inovações artísticas quanto por sua coragem pessoal em desafiar restrições políticas e sociais. Tony Richardson. Tony Richardson nasceu no dia 27 de fevereiro de 1928, em Londres, em uma família com conexões artísticas. Sua educação na Universidade de Oxford o introduziu ao teatro, onde começou a dirigir produções estudantis que destacavam sua abordagem inovadora. Richardson cofundou a English Stage Company no Royal Court Theatre em Londres, que se tornou um incubador de novos talentos, incluindo John Osborne e Harold Pinter. Seu trabalho teatral estabeleceu-o como um diretor com uma visão distintiva que se traduziu bem no cinema. Seu filme inovador, Look Back in Anger, 1959, capturou o espírito de desilusão britânica pós-guerra e estabeleceu Richardson como uma importante voz cinematográfica. Ele continuou a dirigir Tom Jones, 1963, que ganhou o Oscar de melhor filme e consolidou sua reputação em Hollywood. Ao longo de sua carreira, Richardson manteve uma vida pessoal reservada, apesar de seu casamento com Vanessa Redgrave, de 1962 a 1976. Os insiders da indústria estavam cientes de seus relacionamentos homossexuais, que ele navegava com discrição durante uma época em que a homossexualidade permanecia ilegal em muitos países. No final da década de 1980, Richardson foi diagnosticado com AIDS. Ele continuou trabalhando apesar de sua saúde debilitada, dirigindo filmes e produções teatrais até pouco antes de sua morte. Richardson morreu em 20 de junho de 1991, em sua casa em Londres. Sua morte marcou a perda de um diretor que havia feito a ponte entre o teatro britânico e o cinema de Hollywood, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do movimento realismo de cozinha. Robert Reed. Robert Reed nasceu Robert Alfred Reed em 13 de dezembro de 1932, em Hartford, Connecticut. Sua jornada para se tornar um ator de Hollywood começou com um treinamento de teatro na Universidade de Minnesota, onde seu talento para papéis dramáticos foi reconhecido. A carreira de Reed na televisão e no cinema incluiu inúmeras aparições como convidado e papéis principais, mas ele alcançou a fama duradoura como Mike Brady na sitcom The Brady Bunch, de 1969 a 1974. Sua interpretação do paciente e amoroso patriarca se tornou icônica na cultura pop americana, apesar de suas lutas pessoais com o formato restritivo do programa. Ao longo de sua vida, Reed manteve uma vida pessoal privada que incluía relacionamentos com homens e mulheres. Seu breve casamento com a atriz Margaret Field produziu 3 filhos, mas terminou em 1961. Os colegas da indústria estavam cientes de seus relacionamentos homossexuais, que ele manejou com discrição durante uma época em que tal informação poderia prejudicar uma carreira. No final dos anos 1980, Reed foi diagnosticado com AIDS, que ele atribuiu a uma transfusão de sangue. Ele manteve sua condição privada até pouco antes de sua morte, continuando a trabalhar em teatro e televisão. Reed morreu em 12 de maio de 1992 em sua casa em Los Angeles. Sua família confirmou que complicações da AIDS foram a causa da morte. Seu legado permanece ligado a The Brady Bunch, embora seu trabalho posterior tenha demonstrado seu alcance, tanto como ator quanto como diretor. Sua jornada de ícone da televisão, a vítima da AIDS, reflete as atitudes em mudança em relação à homossexualidade e à doença durante sua vida, servindo como um lembrete dos desafios enfrentados por artistas LGBTQ+, que viviam vidas duplas a olhos públicos.